Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar um novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. Com alegria, eu cumprimento você que nos acompanha de casa ou do seu trabalho. Um abraço com muito carinho. Que Deus alcance você, alcance sua família com toda sorte de bênçãos. E eu agradeço a sua companhia, a sua participação de toda quinta-feira, 8 horas da noite, estar comigo aqui participando, acompanhando o podcast Eu Sou do Reino, aprendendo das coisas de Deus. Curta, compartilhe para que possamos alcançar famílias inteiras por toda parte e assim também levar a elas uma palavra de Deus, levar a elas uma experiência espiritual, um ensinamento, um testemunho que muito vai ajudá-las, tá certo? Um abraço com carinho e eu quero apresentar a você agora os meus convidados. Eu tenho comigo Bispa Aparecida Débora do Santuário da Pampulha em Belo Horizonte, mais uma vez e sempre bem-vinda. Obrigada, Suzana de Paiva. É um prazer participar deste podcast que é tão assistido e maravilhoso. Obrigada a você por aceitar o convite e estar conosco, porque a sua palavra também muito contribui. Eu tenho comigo também a cantora Sirlene Cristina. Sirlene, ontem eu estava ouvindo aquela música linda, linda que você canta no Monte Rude Cruz. Que voz maravilhosa, Deus te abençoe. Não só aquela, mas todas as canções que você traz, né, na sua voz, interpreta, são maravilhosas. Sirlene Cristina, bispa da igreja, bem-vinda. Obrigada, Suzana de Paiva, por mais uma vez me convidar a estar aqui. É uma alegria muito grande poder compartilhar testemunhos, falar de coisas boas, das maravilhas de Deus. Graças a Deus, né, Sirlene? Graças a Deus. É muito bom mesmo. E o meu videomake, também para ele um abraço com muito carinho. Ronan Marques Júnior. E assim a gente então começa conversando, batendo um papo, levando o nosso podcast ao ar e também ensinamentos que muito vão contribuir, ajudar essas famílias que nos acompanham. Te faço uma pergunta. O que é mais fácil? Preste atenção na pergunta. O que é mais fácil? Pedir perdão depois de ter ofendido profundamente uma pessoa, ou perdoar quando alguém profundamente te feriu e te pede perdão? Tem pessoas que sofrem por não saber perdoar, por não saber lidar com uma situação adversa, porque feriu e não sabe como fazer agora, às vezes até se arrependeu, mas não sabe como chegar e pedir perdão, tem dificuldade, né, de se humilhar, porque é uma humilhação, é uma forma de se humilhar e pedir perdão. Então isso é fácil? Não. E perdoar uma pessoa que te feriu, que te machucou, que te deixou em situação difícil, constrangedora talvez, é fácil? Não. Então nós vamos, dentro do nosso podcast, trazer também essa palavra para você que nos acompanha, porque a pessoa precisa aprender a perdoar, aprender a pedir perdão. Mais fácil. O que é mais fácil? Não existe o mais fácil. Eu acredito que não. Você acha que existe o mais fácil entre perdoar e pedir perdão, Sirlene? Acho que é muito relativo. Depende muito de a quem você vai pedir ou perdoar. Quando você magoa... Vamos falar então de casa, dentro da família. Vamos falar, porque nós estamos aqui trazendo esses ensinamentos para a família. Vamos então focar na família. Isso, então. Quando você ama, a liberação do perdão, ela se torna... Eu não sei se a palavra certa é mais fácil, mas ela se torna mais acessível, porque o amor cobre isso. Né? O apóstolo tem um livro que fala que o amor cobre todos os defeitos. E quando você tem que pedir perdão, você quebra 2 paradigmas, que é o seu orgulho próprio, porque você primeira
coisa você precisa se convencer que você errou. Então você tem que quebrar esse primeiro paradigma. E depois o paradigma da dúvida. Será que eu vou quebrar o meu orgulho próprio para pedir perdão? Será que o outro vai me perdoar? Então eu vejo que talvez a dificuldade maior esteja em pedir perdão. Porque primeiro você tem que se quebrar para depois ir até a pessoa para fazer esse pedido de perdão. Falando da pessoa, da casa, da família, que já tem um amor, né, existente anteriormente, eu vejo assim. Olha que palavra bacana, né? Que palavra de Deus que traz ensinamento para a gente refletir. Porque eu estou dizendo isso? Uma pessoa entrou em contato comigo, uma mulher, e ela disse para mim: Suzana, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade quando alguém me fere em casa, meu marido e meus filhos. Eu tenho dificuldade depois de voltar ao normal, de voltar à situação normal, de sorrir, de cantar, de brincar com ele ou com eles, né? Com cada um, ela tem essa dificuldade. Eu pensei, gente, isso é muito bom de abordar, porque às vezes tem pessoas que nos acompanham que também enfrentam a mesma situação. Fala um pouquinho agora sobre perdoar. Uma pessoa, ela fere a outra. Na sua opinião, Aparecida Débora, na sua opinião, como uma profetisa, mulher de Deus que você é, qual é a dificuldade em perdoar? Olha, Suzana, a gente atende, né? Eu atendo pessoas, mulheres, principalmente mulheres, muito feridas, machucadas. E a dificuldade de perdoar é exatamente o que a bispa Sirlene Cristina acabou de falar. É o orgulho, né? A pessoa, ela acha que se ela perdoar, ela tá o quê? Ela tá se rebaixando, ela tá se sentindo menor. E é essa a maior barreira. É que impede as pessoas de liberar o perdão. E não acredita que o outro vai mudar, né? Então eu vou perdoar, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, e como que eu vou ficar? E aí é que vem as mágoas, né? A falta do perdão gera mágoa, a falta do perdão gera ressentimento, né? O rancor acaba com casamentos, com famílias, com amizades. É terrível, né? Coisa linda é aprender, né? A gente às vezes sabe, mas quando a gente ouve, quando a gente traz para a mesa, né? E leva como ensinamento, a gente também aprende muito, né? Porque isso. Perdoar é uma coisa linda. Jesus disse o quê? Perdoar quantas vezes? 70 vezes 70 vezes 7. Isso, 70. É isso. Perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. Isso aí. Perdoe. Sempre. Te feriu, te magoou, te machucou, falou o que não devia falar. Perdoe. Porque o perdão, ele libera alegria, libera paz. A verdade é essa, isso. Né? Libera paz. Uma pessoa que libera perdão, ela libera paz. Tanto para ela, quanto para o outro. Principalmente para ela. Porque uma pessoa que carrega mágoa é o veneno que a pessoa toma esperando o outro morrer, né? Porque ela vai carregando mágoa, e a própria palavra de Deus diz que uma pessoa que não libera perdão, ela cria sobre ela um céu de bronze. A oração dela não chega aos céus. Então ela não tem o perdão de Deus. A gente tem isso na oração do Pai Nosso, né? Que a gente perdoa o próximo, como a gente pede perdão a Deus, como nós liberamos perdão para o próximo. Então se torna uma condicional. Se eu não perdoo, logo eu não tenho direito, não tenho a graça do perdão de Deus para mim. Sirlene Cristina, essa palavra que você trouxe é muito importante, principalmente para mim, porque eu sempre, nos devocionais que eu tenho oportunidade de fazer, gosto muito de citar a oração do Pai Nosso, exatamente este ponto. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Então ali você precisa saber que ele vai perdoar você mediante o que você também perdoa o seu irmão. E esse irmão é quem? É o marido. Esse irmão é quem? É o filho, é a esposa,
É o pai, é a mãe, é o irmão. É o irmão em Cristo. É o irmão em Cristo, é o colega de trabalho. Isso aí. Né? Então, Isso mesmo. esse é o perdão. Nós vamos, nos nossos podcasts, trazer, né, uma palavra sobre tudo isso, porque é muito importante, eu acredito que isso contribui muito para muitos que nos acompanham, às vezes tem dificuldade, mas se houve uma palavra, desperta para a Isso. vida linda, porque nós, né, principalmente vocês no altar, que nesse período, principalmente, estão trabalhando aí com as mulheres, levando as mulheres ao Monte Manaim. Como que tá a expectativa, Sirlene? Ah, tá lá em cima, né? Olha aí que coisa maravilhosa. As mulheres têm uma expectativa muito grande. Ensaio, é veste, é acessório. Agora eu te pergunto, essas mulheres que você tem alegria de fazer referência a elas, essas mulheres chegaram na igreja assim? Não, Não. não. A Bispa Aparecida Débora tem testemunhos, assim, fantásticos. Eu falo dela porque eu me lembro em uma reunião que nós tivemos que ela fez uma fila de mulheres, que ali me marcou. Mulheres que chegaram depressivas, Isso mesmo. mulheres que chegaram com filhos nas drogas e que tiveram essa alegria de ter a vida transformada através do ato profético da dança, que talvez para as pessoas lá fora seja só uma dança, mas é um ato profético. Olha que coisa linda, né? Depressiva. Depressiva pode ser acarretado por um ressentimento, Sim, por um sentimento mal, sim. que ela não conseguiu perdoar, ou que alguém não a perdoou e que ela carrega aquele sentimento. Vira uma depressão. Uma depressão. Isso. Olha que coisa maravilhosa, como que dá para entender nesse faz a reflexão, entende com muita clareza nessa parte, né? Não chegou assim, chegou doente, chegou com um problema espiritual, chegou com o coração fechado, né? Chegou com... Não tinha nem expectativa de dançar, né, Sirlene? Isso aí. Muitos ali nem pensavam, né, em Verdade. apresentar diante de Deus, dançando profeticamente, né? Porque a dança profética, para quem nos acompanha, é realmente um ato de liberação para Deus, né? Isso Canta, dança, com roupas lindas, maravilhosas, porque as mulheres se apresentam no monte com roupas lindas, né? Acesas. É isso, com roupas maravilhosas, com danças lindas e fazem aquilo com muito prazer. Mas essas mulheres não chegaram assim. Não. Então as experiências que vocês têm são muito grandes, né? Experiências maravilhosas que ajudam muito hoje quem nos acompanha. Cita aí você um exemplo de uma pessoa no seu santuário, na sua igreja, você como mulher de Deus, não só na Pampulha, mas você é mulher de Deus o tempo todo, né? Amém. Cita aí um testemunho de uma pessoa que chegou doente, problemática, cheia de dificuldade em casa, de confusão, e hoje é uma pessoa que brilha para Deus. Olha, Suzana, eu vou contar um testemunho que me marcou. E foi o testemunho que nós ouvimos no domingo, no conclave. Uma senhora, uma mulher lá do santuário de São José da Lapa. Um santuário que faz parte da regional da Pampulha. Certo. Eu já estava no altar recolhendo os testemunhos, aí de repente chegou uma missionária e falou, olha, bispa, tem uma irmã aí querendo contar o testemunho. Eu falei, gente, mas eu não ouvi o testemunho dela antes, como que eu vou chamá-la? Eu falei, vai lá e ouça o testemunho. Ela ouviu e voltou e falou, pode chamar porque é um testemunho muito forte. Chamei aquela mulher no altar, e o testemunho dela, um testemunho tão forte, ela contou que ela era só ela do santuário. O marido era viciado em drogas, em bebida alcoólica e criticava ela por ser do santuário. E era aquele homem que saía de casa no sábado e chegava só na segunda de manhã. Passava o final de semana fora, com outras mulheres. E ela não queria perder. Gastava o dinheiro que era da família. Tudo, gastava tudo. E ela não queria abrir mão daquele homem por causa do amor, que é o que a gente falou no início, né? Bispa Sirlene falou sobre isso. O perdão, para quem ama, liberar o perdão é mais fácil. Então, ela entrou no ato profético da dança pela libertação do marido.
Aí ela foi. No dia dela ir para o Monte Manaim, ela ficou para trás. Ela perdeu o especial, não pôde ir. Ô, batalha. E aí, quem que foi levá-la? O marido. Ela pediu para ele, falou, olha, você me leva, porque eu não posso ficar sem ir. E o especial já foi. E ele foi levar. A partir daquele dia que ele levou, ele nem entrou no monte, mas ela fez o ato profético da dança, ele voltou, comprou umas latas de cerveja, levou para casa para tomar, ele não conseguiu tomar aquela lata de cerveja, 2 latas de cerveja, e a partir daquele dia, aquele homem nunca mais colocou bebida alcoólica na boca, Olha que coisa linda. não usa mais drogas, foi para o santuário. E domingo estava a família no santuário. Eu chamei a família para tocar o sino da vitória. Não, o marido, os filhos, aquela esposa maravilhada, feliz com a família transformada através do ato profético da dança. E quem disse para você, e para você que nos acompanha, que eu sabia disso? Eu pedi para ela contar um testemunho, mas jamais eu imaginei que fosse um testemunho tão lindo e tão recente, né? Recente, isso mesmo. Porque você que tem uma carreira brilhante, como também a Sirlene Cristina, tem muitos testemunhos, né, para contar, né? Eu imaginei Isso que você mesmo. fosse contar um dos, que você tem muitos, mas você está me contando um testemunho recente, um testemunho que você ouviu no conclave passado. conclave do ano Nossa, que passado. coisa linda, né? É maravilhoso muito demais, né? forte. Hoje está a família. Então, aí vamos aí. Pedir perdão ou perdoar? Observe. Tudo é consequência, né? Ou como disse um amigo, não diga consequência, diga processo. Achei muito bacana o Emerson, ele diz para mim, no lugar da palavra consequência, se a gente coloca a palavra processo, fica mais claro e mais forte, e é verdade. Sim. É um processo. Isso mesmo. Né? É um processo, porque a pessoa ela está cheia de mágoa, de ressentimento, porque quem tem o vício não é nem por vontade própria, mas é um processo. Ele chega em casa ou ela chega em casa e ela às vezes magoa, ela fere, porque ela está dominada por aquele vício. Isso mesmo. Mas aí cabe à pessoa, essa mulher não se abateu por nenhuma ofensa que este homem causou a ela, que deve ser muitas. Verdade. Nossa. Ele deve ter causado muitas ofensas. Muitas. Não é verdade? Isso muitas. Mesmo. Que ele tem consciência e que também ele não tem consciência. E ela escolheu perdoar e lutar por ele. Porque perdoar da boca para fora é muito fácil. Você perdoar e depois se condicionar a não conviver, a não olhar para aquela pessoa, a não lutar por ela. Eu já ouvi história de mulheres que demoraram anos para liberar perdão real para o marido. O marido traiu, magoou, machucou e a mulher perdoou da boca para fora, continuou vivendo na mesma casa, mas o relacionamento acabou ali, porque acabou a cumplicidade, o carinho, o amor, o afeto. Isso não é perdão. Perdoar é você deixar para trás o ato que a pessoa cometeu e viver uma nova vida dali para frente. O que Jesus diz na palavra? Vai e não peques mais. Isso. Então tá perdoado. Deixar para lá, e tem gente que fala assim, mas como que eu vou esquecer, né? Eu não tenho essa capacidade de esquecer. É não revisitar o erro. Mas Sirlene, como mulher de Deus, quem não tem Deus não tem essa capacidade, não. Só mesmo no santuário, só mesmo na igreja, só mesmo na presença de Deus, uma pessoa aprende. Até mesmo na presença de Deus, não quer dizer que você vai apagar aquele episódio da sua mente como se ele nunca tivesse acontecido. A diferença quando você tem Deus e quando você não tem é a forma que você lidar com aquela situação. Você deixa lá no passado. E quando você lembra daquilo, aquilo não volta a te machucar. Então, a sua ferida é curada. Então, você consegue, talvez, vem ali na sua cabeça, você lembra do erro da pessoa, mas aquele erro não te faz reviver as dores e as feridas que aquela pessoa te causou. Aí é a diferença de perdoar com Deus e perdoar sem Deus, só da boca para fora. Que coisa maravilhosa, né?
Como é bom aprender, Sirlene, como é bom. Isso. Deus usa, porque a gente fala, né, o que vocês trazem pra gente aqui no podcast, os meus convidados trazem pra você de casa, pra família, é ensinamentos. E quem dá o ensinamento é o Espírito de Deus, né, que usa vocês, usa a boca de vocês para trazer esse ensinamento. Por exemplo, vamos falar então das mulheres que hoje, depois de chegarem ao santuário, de serem atendidas, acolhidas, né, no momento do sofrimento. Eu estou falando de mulheres porque nós estamos tratando de um evento especificamente de mulheres, embora muitos homens vão estar presentes, né? Para lutar para lutar pela família, com certeza, né, Sirlene? Muita gente que a gente vê no monte lutando um pelo outro. Às vezes é a mulher buscando pelo marido, é o marido buscando pela mulher, né? É lindo demais. Filhos, né? Filhos viciados nas drogas, né? Então é muito importante isso, essa busca. Então, nessa busca, nesse trabalho, nesse processo, vocês estão hoje, quinta-feira, e sábado, no Monte Manaim, o grande evento, né, das mulheres de Manaim, das Marias. Isso. O que é Maria? Maria, significa o nome Maria, significa elevada. Elevada. É muito importante, né? E as Marias de Manaim são mulheres que foram elevadas, ou seja, subiram degraus. Isso aí. Né? Subiram degraus, é lindo isso. É uma transformação. Transformação. Eu tenho uma mulher que chegou no santuário e ela tinha uma baixa estima muito grande. Ela não se arrumava, ela não passava batom, ela não penteava o cabelo, não por gosto, né? Porque tem pessoas que não usam maquiagem, não passam batom por gosto, e tá tudo bem. Ela não conseguia se olhar no espelho. Essa mulher não se olhava no espelho. Eu lembro que o dia que eu atendi ela, eu perguntei pra ela, a senhora tem espelho em casa? Ela falou, não tenho espelho em casa, eu quebrei todos. Porque eu não tenho alegria de me ver no espelho, me acho feia. E aí eu coloquei ela nessa missão, nessa visão de dançar no santuário. E logo lindo, dançando, né? Ela precisava estar ali se adequando às mulheres. Verdade. Que estão sempre bem vestidas, com as suas vestes de rainha, maquiadas, penteados. E ela foi passando por aquilo ali. E recentemente, isso já tem mais ou menos uns 4 anos, que ela mudou totalmente. Ela virou para mim e falou assim comigo, bispa, depois que a senhora me orientou a estar com as Marias, e eu levei ela também a fazer um ato profético de todos os dias, antes de sair para trabalhar, passar batom. Ela teve que comprar um batom e se olhar no espelho e falar com ela mesma, eu sou linda, eu sou imagem e semelhança de Deus. Olha, e hoje ela sempre está maquiada, bem vestida, arrumada. Não falando de aparência, mas a primeira aparência que mudou nela foi a interior. Isso que eu ia falar agora, Sirlene, agora. Mudou o interior. Isso aí. Ela passou a se amar, gostar dela. Ela foi curada, né? Isso aí. Na verdade, ela foi curada de dentro da alma. Fora. O que reflete hoje no rosto, nas vestimentas dela, é a mulher linda que ela passou a enxergar que tem dentro dela. O apóstolo Adelino de Carvalho tem, então, 2 livros que entram nesses tópicos, em especial, que é O Amor Cobre Todos os Defeitos, Sim. né? Um deles é esse. Depois tem O Amor de Alma, né? Sim. É o amor de alma. Então, o que uma mulher tem pelo marido quando luta por ele é amor de alma. Quando luta pelos filhos, é amor de alma, Sim. né? Porque você está ali trabalhando para aquela pessoa não morrer espiritualmente. Você está lutando para ela viver. Isso já diz e repito. Homem faz pela mulher, mulher faz pelo homem. É aquele que tem a fé mais aguçada, né? Tem mais disponibilidade ou mais disposição para ir buscar pelo outro. Vamos falar agora da chegada do apóstolo Adelino de Carvalho no Monte Manaim, juntamente com a apóstola Sol, Daniela Carvalho, chegando de Israel. Por quê? As mulheres estarão, então, em grande estilo, numa festa linda, no altar dos louvores, aguardando
o apóstolo e a apóstola recebendo, na verdade, porque aguardando já estão desde hoje. Isso né? aí. Estarão recebendo Verdade. eles de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Qual a expectativa, Sirlene? Para essa chegada do apóstolo, para o que ele vai trazer de Israel para o povo de Deus, na sua visão? Nós acompanhamos toda a peregrinação do apóstolo, né? O primeiro trabalho profético, espiritual que ele fez no Egito, Piairote, né? Em Piairote, que o clima espiritual mudou. A gente pôde sentir daqui do Brasil toda a tensão de tudo que aconteceu, do avião que ficou na pista, do tempo que ele teve que andar elevado porque o aeroporto estava fechado, tudo no campo espiritual ali, cooperando para ser uma luta física e espiritual. Maior, né? Uma luta maior. Exatamente. Então, depois que foi feito esse ato profético de abertura de caminhos, a gente sentiu tudo mudar. O clima dentro do santuário, no rosto dos irmãos mudou, o clima virou um clima de alegria, de festa, de celebração. E é como está na Bíblia. A própria palavra de Deus diz o seguinte: depois que o mar se abriu, o povo atravessou. O que Miriam fez do outro lado, né? É verdade. Ela dançou, pegou o tamborim, chamou as mulheres. E a gente está, assim, vivendo a Bíblia, vivendo a palavra de Deus. Uma expectativa muito grande, porque a gente já sabe que toda vez que o apóstolo, que a apóstola vão a Israel, eles vêm trazendo de lá uma bênção especial, né? E a apóstola já anunciou, ela está trazendo o puro nardo de Esther para ungir as mulheres com o dom de administrar. Não é administrar só financeiramente, o dom de administrar a casa, a família, o marido. A mulher tem que ter essa habilidade, essa destreza para administrar. A sabedoria, né? Exatamente. A sabedoria. E é uma unção de pura sabedoria. E o apóstolo também anunciou que está trazendo uma bênção especial. Do apóstolo a gente ainda não sabe, então ele só cresce a expectativa. Verdade. A expectativa aqui é grande, né, Bispa? Muito Porque grande. ouvindo a Sirlene falar aí, ela falou do que a apóstola vai trazer, que é a unção para especificamente, né, direcionada aí, principalmente a mulher, Isso, né? isso. A mulher. Olha que coisa linda. Aí vem o apóstolo, né, com a parte também espiritual, né, que vai trazer com certeza um trabalho para todos que aguardam a chegada dele aqui, porque o apóstolo vive a obra, né? Isso. Ele vive pela fé e a obra que ele realiza para Deus. Então, a expectativa é que ele traga a novidade de Israel. Isso, E é isso que a gente vive, né? É uma A expectativa. igreja vive. A igreja está numa expectativa muito grande. Inclusive, a unção para administrar sentimentos. Olha só. Porque a mulher, ela é muito sentimental. Ela é muito movida pelo sentimento. E quando ela não sabe administrar o sentimento, ela se torna escrava dos sentimentos. E ela não consegue administrar bem a casa, os filhos, porque se ela é escrava do sentimento, ela vai ser movida pelo sentimento. E a gente não pode ser movido pelo sentimento, tem que ser movido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E através dessa unção vem a intimidade com o Espírito Santo, né? Para que esta mulher domine os sentimentos. E assim ela vence em todas as áreas da vida dela. Maravilhoso. Então, com a chegada dos apóstolos, vem também as novidades de Israel para a vida do povo de Deus. Para as mulheres em especial, a gente fala porque essa festa das mulheres, Marias de Manaim, que vai acontecer no Monte Manaim, no sábado, dia 31. Então, a gente fala das mulheres porque é uma festa linda. Não só, né, mulheres de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Todo o Brasil. Né? No sábado, chegando caravanas no monte, desde as 7 horas da manhã. Isso aí. Né? Caravanas lotadas de todos os lugares, os estados, trazendo as mulheres com alegria que vão dançar para Deus. E na expectativa,
A expectativa de dançar, de apresentar para Deus e a expectativa de receber o que o apóstolo, o que a apóstola vão trazer de Israel. É verdade. Porque é uma novidade do Espírito de Deus, né? O que o apóstolo vai trazer. Eu vi uma passagem que o apóstolo põe a mão numa pedra lá em Israel. E ele fala muito sobre a pedra. A unção da mão do apóstolo na pedra é maravilhosa. Ele diz, se vocês, né? Ele diz, se vocês estão vendo tudo isso aqui feito de pedras, a pedra não tem sentimento, a pedra é um fundamento, né? Fundamento. Isso. Olha como é importante um fundamento. Então, a importância de você aprender e de você receber o que o apóstolo está trazendo. E com ele a apóstola. A gente fica na expectativa de receber, de ser abençoado, de todos os dias ser uma pessoa melhor, através do que a gente aprende, né, Bispa? Essa é a nossa luta, né? Para que cada dia sejamos melhores. É verdade. É o que você falou no início. É o processo. Todos nós estamos passando por este processo de a cada dia sermos melhores. É verdade. Todos nós. É um processo. E ser melhor é maravilhoso em todos os sentidos, principalmente pra gente mesmo. Isso. Né? Porque se você é uma pessoa melhor, você se sente mais forte, mais iluminada, mais cheia de alegria e você pode ajudar mais o seu marido, os seus filhos, a sua família, as pessoas que dependem de você, a sua igreja. Uma igreja conduzida por uma pastora, por um pastor, por uma profetisa, por um profeta que está alinhado à vontade de Deus, ungido, né, à vontade de Deus, é maravilhoso demais, porque a igreja toda caminha na direção certa. Se você faz certo, dá certo. É verdade. Não é? E é exemplo, né, do que a senhora falou, da oração que nós vimos o apóstolo fazer com a mão na pedra. Nós começamos a nossa oração, né, com a pedra de Jacó. E o nosso apóstolo já está preparando uma unção para a renovação da pedra de Jacó, que será realizada no mês de julho. Então, daí a gente já tem uma expectativa, os nossos olhos são sempre voltados para frente, né? Coisa linda, né, Sirlene? Você como uma profetisa, saber que aquela pedra, a gente sabe, né, que aquela pedra de Jacó dentro da casa, aquela pedra branca, né? Isso. Aquela pedra de Jacó dentro de casa traz luz, né? Luz, traz alegria, traz força, traz um renovo, né? Traz firmeza. Pessoa firmeza. Isso. É a ligação, né, da aliança com Deus. A gente, quando tem aliança com Deus, nos tornamos tudo isso. Firmes, fortes. Boa comunicação. É verdade. Boa comunicação. É tão bom a gente ver uma família, porque tudo está relacionado à família. Sim. Se a família está bem coordenada, bem alicerçada, bem alinhavada à vontade de Deus, tudo na vida daquela família é bênção. Tudo caminha. Né? Isso mesmo. Que bom. Eu digo a você que nos acompanha, amanhã é sexta-feira. Amanhã é um dia muito especial, forte. É um dia de batalha espiritual. É importante que você vá a um santuário, né, da Igreja Reino dos Céus. Vá ao santuário, vá formar a sua corrente, vá conversar com o profeta ou com a profetisa, vá buscar para a sua vida um direcionamento e você verá o quanto isso fará diferença na sua vida. Amanhã, sexta-feira, né, Cida? A senhora que atua no santuário em Belo Horizonte, na Pampulha, o santuário da senhora fica onde? Endereço? Avenida Dom Pedro I, 575, em frente ao estacionamento do antigo Via Brasil. Amanhã eu vou estar atendendo no horário de 7 da manhã, a primeira celebração, depois 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. E domingo tem Santa Ceia. Domingo tem a Santa Ceia. A Santa Ceia é o alimento que nos fortalece espiritualmente, a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, a comunhão com Jesus. Domingo tem 7 da manhã,
10 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. Oportunidade que Deus dá, né? A Bispa Aparecida Débora na Pampulha e a senhora Sirlene Cristina estará no Floresta. Isso, próxima região central de Belo Horizonte, né? Na rua Varginha, número 215, bairro Floresta, Belo Horizonte. Depois da passarela da rua Rio de Janeiro, no primeiro quarteirão à esquerda está o Santuário de Belo Horizonte. Amanhã, sexta-feira, 7 e 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite, tem a reunião e os atendimentos. Vou estar fazendo uma oração forte, especialmente para pessoas que têm problema com o vício, seja ele qual for, porque antigamente vício era só bebida, cigarro, drogas, hoje não mais. Hoje tem pessoas que têm vício em medicamento, em dependência emocional. A pessoa é viciada ali, tem sempre um relacionamento, alguém com ela. Então, Conheço vício, uma pessoa assim. Vício é tudo que domina a mente da pessoa e atrapalha o que ela tem, que Deus deu a ela, que é o livre-arbítrio. Vício é uma cadeia que prende a pessoa a algo ou a alguém. E amanhã eu vou realizar essa prece forte em favor dessas pessoas. E no domingo, a Santa Ceia, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 6 horas da noite. A Santa Ceia às 6 horas da noite amanhã. No domingo. Isso. No domingo, amanhã, corrente de batalha espiritual. E domingo, Santa Ceia. É isso aí. Então é importante porque fica aí, né, o endereço para você buscar por você, pela sua casa, pela sua família. Maravilhoso demais. Deixa o seu recadinho pra gente. Fale sobre uma experiência sua de perdoar, de pedir perdão, de como buscar a Deus, de uma dificuldade que você tem. É importante você compartilhar. Tem ou teve, porque às vezes você já teve, já superou essa dificuldade. Hoje você tem um testemunho para contar e é muito importante, né, Sirlene? É importante. Eu quero aproveitar e deixar também meu WhatsApp, porque você de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato comigo. E eu vou te ouvir, vou te orientar. Eu acompanho pessoas de vários lugares do Brasil e de fora, tá bom? 31 98379 4517. 31 98379 4517. Você vai falar diretamente comigo, Bispa Sirlene Cristina, nesse WhatsApp. Bom, né? Quero deixar o meu também, né? É bom, né? Meu WhatsApp é o 319-7105-4550. E eu vou estar na sexta-feira fazendo a oração forte contra a inveja. A inveja é um sentimento tão terrível, tão destrutivo, que a palavra de Deus fala que ela apodrece até os ossos. E eu vou estar amanhã fazendo a oração forte contra a inveja. Olha, muito forte. Bom, né? E quanta gente precisa, né? Aliás, todos precisam, né? Todos, porque quem está isento da inveja? Muita gente. Ninguém, né? Ninguém está isento de ser invejado. Isso. Ninguém. E tem pessoas que se perguntam, tem inveja de quê? Eu não tenho nada. Tem pessoas que têm inveja do cabelo do outro, do olho do outro. Da voz do outro. Do sorriso do outro. Isso aí. Da alegria, né? Da família. Isso, da alegria. Da família. Isso, eu atendi uma senhora que ela estava ficando cega por causa de inveja. Porque uma vizinha dela todos os dias elogiava os olhos verdes dela. E aquilo ali foi impregnando, o olho dessa mulher começou a escurecer, perder o tom esverdeado e ela começou a perder a visão. Só depois que ela chegou no santuário e começou a corrente dela de batalha espiritual, colocou o compromisso dela no altar, que ela foi liberta dessa situação. Então é importante sim, principalmente a gente que está chegando aí no mês de junho, que é um mês pesado no mundo espiritual, ter essa proteção, essa força e a intercessão. A oração é uma intercessão. Quando o profeta profetiza, ora, está intercedendo por aquele que está ali pedindo essa ajuda espiritual. Muito bom, né? Muito bom. Mesmo. Quem nos acompanha certamente hoje aprendeu muito no nosso podcast, neste episódio. E quinta-feira, toda quinta-feira, 8 da noite, tem episódio novo com convidados também
que participam comigo, muitos em caráter presencial, outros online, mas sempre trazendo testemunho, trazendo uma palavra, um direcionamento, uma experiência que muito pode ajudar você e as pessoas que você ajudam compartilhando, tá bom? Um abraço com muito carinho, Deus abençoe a sua vida, abençoe você. Bispa Aparecida Débora, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença e quero dizer a você que você é bem-vinda sempre. Muito bom. Sua palavra, sua experiência, seus testemunhos, contribui demais. Eu que agradeço, Suzana. Deus abençoe. Sirlene Cristina, Bispa, eu agradeço a sua presença, Deus abençoe muito sua vida, seu trabalho, amanhã sexta-feira, forte. Isso aí. E que dia que nós estaremos? Sábado, né? Sábado. Depois de amanhã. Nós estaremos lá no Monte Manaim, né? Estaremos lá recebendo as caravanas, será maravilhoso, né? Receber o Brasil, né? Isso representado por mulheres que estarão ali para dançar, para louvar a Deus. E depois você vai ver, né? Vai assistir flashes que o Ronan Marques Júnior pode trazer pra gente, viu, Ronan? No próximo episódio do nosso podcast. É importante, é tão lindo, né? É maravilhoso ver aquelas mulheres cantarem e dançar, né? As mulheres ficam encantadas, né? Porque ali, enquanto elas estão na expectativa, às vezes elas não veem nada. É verdade. Depois elas ficam loucas para assistir como é que foi o desempenho. Maravilhoso. É verdade. Eu agradeço por estar aqui, pelo convite. E abençoo também a sua vida, o seu podcast que tem alcançado tantas vidas. Que e a coisa sua família, boa, graças a Deus. Que coisa boa, abençoando a gente. Olha que legal. Amém. É isso mesmo, Deus abençoa muito. Amém. E assim nós encerramos o nosso podcast, esta edição. Um abraço ao Ronan Marques Júnior e a todos que nos acompanharam de casa, do trabalho, nos fizeram companhia. Obrigada pelo carinho da companhia e da participação quando você curte, quando você deixa o seu recadinho e quando você compartilha, tá certo? Obrigada, tenham todos aí, olha, uma noite maravilhosa, um dia feliz, porque sempre você pode voltar e assistir novamente. Até a próxima quinta-feira.